Espírito. No primeiro domingo nós pregamos o fruto do Espírito, domínio próprio, que é um dos que eu mais domino, e ensinei aqui os irmãos a importância de termos o domínio próprio, porque devemos ter domínio próprio como avançamos, na vida conjugal, na vida espiritual, na vida familiar, na vida secular, na vida profissional, através do domínio próprio. E o fruto do Espírito, domínio próprio, não é nada mais, nada menos do que inteligência emocional, E domingo passado nós falamos sobre o fruto do amor, a importância de amar, a importância de ser amado, dos 10 mandamentos que a Kênia pediu para nós citarmos aqui. Jesus reuniu em 2. E quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e amar o próximo como a nós mesmos. Eu queria até dar aqui o exemplo de quem viaja no avião, quando vai fazer aquela apresentação, em caso de pressurização, cairão máscaras. Coloca em você primeiro, e depois você vai colocar na pessoa que está ao seu lado. E eu vendo isso, irmãos, eu fico pensando assim, como que Deus fala comigo nos mínimos detalhes. Aí eu falei assim, rapaz, isso aqui é um negócio bacana. Primeiro eu tenho que salvar a mim mesmo. Primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo, para eu dar conta de cuidar da pessoa que está ao meu lado. Então, quando Jesus disse amar o seu próximo como a ti mesmo, eu não tenho como dar amor se eu não me amo. Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me amar, para que eu possa amar a minha esposa, para que eu possa amar os meus filhos, para que eu possa amar os meus irmãos de igreja. Temos que amar a nós mesmos, e isso é muito importante. Mas Jesus aboliu os 8, não, esses 2 aqui são os maiores, e dele dependem os outros. Porque quem ama a Deus não adultera, quem ama a Deus não peca, quem ama a Deus não cobiça a mulher do próximo, quem ama a Deus não rouba. Não é verdade? Então, através desses 2 mandamentos, depende toda a lei, depende todos os outros 8 mandamentos. Então isso é importante. E hoje nós vamos falar aqui sobre fidelidade, que é um dos frutos do Espírito. Em algumas traduções está fé, e nós vamos falar sobre isso aqui. Em 2 Reis capítulo 20, no versículo 1, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te em lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Em algumas traduções está dizendo: andei diante de ti em fidelidade. Então isso aqui é muito importante nós entendermos aqui esse texto. E no versículo 4 vai dizer assim: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo:
volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, o versículo 3 aqui, para a palavra que eu tenho aqui nesta noite, é o versículo chave. Quando Ezequias recebe a notícia desfavorável, a notícia ruim de que ele teria que arrumar a sua casa, arrumar a sua vida, porque ele ia morrer. E Ezequias estava doente, com tumores, úlceras, câncer, chagas. E Deus agora vai enviar o profeta para noticiar a Ezequias: olha, Ezequias, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver. Olha que coisa linda, Deus se preocupando com o servo dele. Já pensou? Quando Deus sempre tem falado em nosso meio, para a gente colocar a nossa casa em ordem, para nós colocarmos a nossa casa, a nossa vida em ordem, em perfeito estado, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. O que sabemos é que nascemos, vivemos e morremos. E não estamos acostumados muito com a perca e com a morte. Mas Deus é tão longânimo aqui e benigno para Ezequias, que ele vai dizer: olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, refaça toda a tua vida, porque o negócio vai ficar sério, você vai morrer. E aí Ezequias, o que acontece? Ele vai virar para a parede, orar e chorar na presença do Senhor. Queridos, a palavra original para fidelidade no grego é pistis. Você pode repetir comigo? Elcio gosta, né, de palavra grega, de hebraica. Falei, hoje eu vou trazer uma palavra grega aqui né? Mas diga assim, pistis. Mais uma vez, irmãos, pistis. E o que significa a palavra pistis? Que pode ser traduzido por crer e tem o sentido de acreditar fielmente. Ou seja, além de ter fé, também tem que ser uma pessoa confiável. E nós vamos falar aqui sobre este fruto, irmãos, e a importância que nós temos que levar ele para as nossas vidas, que é o fruto da fidelidade, e fidelidade a Deus. Nós vemos aqui no texto, o texto-chave para esta pregação, é que quando Ezequias adoece mortalmente, como disse, o profeta vai até ele e disse: olha, arruma a tua casa, coloca em ordem a tua casa, porque assim diz o Senhor, você vai morrer. Olha só. E Ezequias, ele se entristece com esta profecia. Ele se angustia com esta profecia de que ele ia morrer. E o que ele faz? Aqui no versículo 2. Então ele vira o rosto para a parede, ora ao Senhor dizendo. O que eu aprendo aqui, pastor, nesse texto? No dia que vi o dia mal, no dia que vi uma notícia que angustia muito o nosso coração, no dia que as coisas não saíram do jeito que nós esperamos, planejamos, pensamos, o que a gente tem que fazer? O que Ezequias fez. Ezequias, ele vai virar o rosto para a parede e vai falar com quem pode resolver o problema dele. Alguém entendeu aqui nesta noite? No dia que as coisas não saírem do jeito que você imagina,
No dia que os planos não saírem perfeito como você computou, não saia por aí desesperado contando a sua vida ou as suas decepções nas redes sociais ou para quem não pode resolver. Vira o teu rosto para a parede, vai para o teu quarto, como Jesus disse, olha, vai para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, em secreto vai falar com Deus, porque em secreto Deus vai te abençoar. Então o segredo, irmãos, em sermos abençoados e vencermos o dia mau, vencermos a tristeza, vencermos as lutas da vida, está na oração. E às vezes nós deixamos de orar. Oramos só quando vimos na igreja. Oramos só quando nós estamos sufocados. Oramos só quando nós estamos muito precisando de alguma coisa. E a oração, ela não pode ser só quando eu estou desesperado. Você já viu aquele falso amigo que te liga e te chama de amigo quando você está bem, dando churrasco? Aquele falso amigo que fala que está contigo para o que der e vier, mas só te procura quando ele está com uma necessidade de alguma coisa. Quando ele está bem, quando ele está muito bem, as coisas saindo, ele nem te liga, ele nem te manda uma mensagem, ele nem fala com você. Não, ele nem fala com você. Mas é só ele precisar de um dinheirinho, é só ele precisar de uma ajudinha, que aí ele vai lembrar daquele amigo, né? Então, nós não podemos ser esse tipo de amigo de Deus, de procurar Deus só quando nós estamos na necessidade, de procurar Deus só quando nós estamos sofrendo, de procurar Deus só quando nós precisarmos de algo. Eu acho que Deus, ou Jesus, ele se sente da mesma forma ofendido que nós sentimos. Fulano só me procura quando está na prova. Fulano só me procura quando está precisando de alguma coisa. Fulano só me procura quando está querendo ganhar uma vantagem em cima de mim. É bem assim nós. Quando só oramos, só conversamos com Deus em necessidade de alguma coisa. Por que quando você está feliz, você não conversa com Deus? Deus, ó, eu quero falar contigo porque eu estou tão feliz. E as coisas estão saindo da forma que eu tanto preciso. E o que eu tenho aqui, Deus, não é para pedir nada, que eu tenho até vergonha. Mas, Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar. Eu quero te honrar com a minha vida. Eu quero me derramar na sua presença. Deus, eu sou tão grato ao Senhor porque a minha família tem saúde. Deus, eu sou tão grato, Senhor, porque às vezes o meu carro quebrou, mas pelo menos eu tenho um carro para arrumar. E tem gente que nem carro tem para vir para a igreja ou para resolver alguma coisa. Eu tenho carro, Deus. Porque a Bíblia diz que em tudo nós temos que ser gratos. Então nós temos que entender e saber que nós temos que orar ao Senhor. Mas só que a gente tem que fazer oração da forma certa. Porque no versículo 3, como disse, é o versículo chave. Ah, Senhor, suplico em lembrar que andei diante de ti em fidelidade. Olha que coisa linda. Ezequias agora vai lembrar Deus, não porque Deus esquece, mas tem hora que a gente tem que falar para Deus. A gente tem que mostrar para Deus. Não é porque Deus esquece, porque Deus não esquece de nada. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir a sua voz. É como Deus fala com o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu tenha vista. Deus sabia que ele era cego, mas perguntou o que ele queria. Para aquele homem que estava 38 anos na beira de um poço paralítico, ele disse: quer ficar são, meu filho?
E ele não entende a pergunta que Jesus faz. Não, mas não tenho ninguém que me coloque no poço quando a água é agitada, porque ele estava decepcionado, ele estava frustrado. Mas Jesus não estava falando, eu não vou te colocar no poço, quer que alguém ajude? Não, não é isso. Eu quero perguntar se você quer mudar de vida. Eu estou te perguntando se você quer ficar são. Eu estou te perguntando se você quer ser curado. Eu estou te perguntando se você quer ser transformado. E Deus quer ouvir da sua boca o que você quer. Deus sabe, pastor, de tudo? Sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que as palavras saiam dos teus lábios. E Ezequias vai fazer uma oração, irmãos, incisiva. Olha, Senhor, eu suplico. Eu andei diante de ti em fidelidade. E a fidelidade de Ezequias aqui era incondicional, porque nós vamos falar aqui sobre dois tipos de fidelidade. A fidelidade condicional e a incondicional. E Ezequias aqui disse, olha, eu andei diante de ti em fidelidade. Independentemente do Senhor me abençoar ou não, independentemente das coisas acontecer como eu queria ou não, eu fui fiel ao Senhor. Eu andei fielmente na sua presença. Olha que coisa linda, irmãos. E olha a oração. Com o coração perfeito. Olha o que ele está posicionando aqui diante de Deus. Primeiro, eu andei diante de ti com fidelidade. Segundo ponto, Deus, o meu coração não era um coração impuro. Eu andei diante de ti com fidelidade e com coração perfeito. O que é um coração perfeito, pastor? Um coração perfeito é aquela pessoa que guarda mágoa. Ele tem um coração perfeito, sim ou não? Ele está magoado, ele está entristecido, ele não consegue perdoar de maneira nenhuma. O coração dessa pessoa está perfeita? Ah, pastor, mas foi ela que fez, foi ela que me atacou, foi ele que me atacou, foi que me traiu, foi que fez isso. Mas o que a palavra diz? Que nós temos que perdoar uns aos outros. Olha a oração do Pai Nosso. Pai, né? Perdoa os meus devedores. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo também os meus devedores. Jesus aqui ensinando a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E ele estava falando, para eu te perdoar, você também tem que se perdoar. Então Ezequias estava dizendo aqui que, além de andar em fidelidade, ele também tinha um coração perfeito. E um coração perfeito, ele não pode guardar mágoa. Um coração perfeito, ele não pode ser rancoroso. Um coração perfeito, ele não pode odiar. Coração perfeito. Outra coisa. E fiz o que era bom aos teus olhos. Ezequias disse, andei em fidelidade diante do Senhor, o meu coração é perfeito, e eu sempre fiz o que é bom diante dos teus olhos. A nossa carne, irmão, sempre inclina para o pecado. A nossa carne sempre inclina para aquilo que é errado. Mas Ezequias disse, olha, diante de tudo isso, eu não fiz o que era errado. Eu sempre fiz aquilo que era bom diante dos teus olhos. Queridos, isso aqui é muito forte. Você pode esconder do marido, você pode esconder da esposa, você pode esconder do teu pastor, você pode. Mas diante dos olhos de Deus, nada fica encoberto. Então não adianta nós falarmos que somos uma bênção aqui na igreja, dizermos que estamos bem, que as coisas estão saindo, fazendo, eu amor, aquela coisa, mas se nós estamos que nem um sepulcro caiado, bonito por fora, mas todo podre por dentro. Então nós temos que fazer diante dos olhos de Deus o que é bom. E olha o que mais que ele disse na oração. E chorou Ezequias muitíssimo. Queridos, tem gente que chora porque perdeu
a namorada, tem gente que chora porque perdeu um emprego, tem gente que chora porque perdeu dinheiro, mas aquele chorou na presença do Senhor. Então, se nós aprendemos aqui essa oração de Ezequias e andarmos em fidelidade com o Senhor, termos um coração perfeito, fazer o que é bom aos olhos do Senhor e derramar as nossas lágrimas, irmãos, não pelo que nós perdemos, mas sim pelo Senhor. Aí eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E olha só o que está dizendo no versículo 4. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, que assim diz o Senhor: ouvi a tua oração e vi as tuas, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quando eu ando com fidelidade, com um coração perfeito, quando eu, além do coração perfeito, faço o que é bom aos olhos do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, olha só o que vai dizer no versículo 5, diz a Ezequias, que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Eu sei que tem mulheres aqui que estão chorando a noite inteira, e o marido rola, que nem eu, às vezes rola a noite toda, durmo, nem vejo, irmão. Eu sei. Eu posso até não ver a lágrima da minha esposa, o seu esposo pode até não ver as suas lágrimas, mas Deus aqui nesta noite está dizendo: eu vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. Eu vi o motivo do seu choro. Eu vi porque você está angustiada. Eu vi porque você está chorando. Eu vi. E a coisa mais satisfatória aqui desse texto: diga a ele, Isaías, que eu ouvi a oração dele. E quando Deus escuta uma oração, irmãos, o milagre é imediato. Você viu porque vale a pena nós andarmos em fidelidade com Deus? Como diz aqui na palavra, pistes, que é a palavra original do grego, que significa crer, e tem o sentido de acreditar fielmente. Ou seja, ter fé. Também ser alguém confiável. A fidelidade, ela é o quê? Uma característica. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Olha para ele, olha para ela, diga assim: Deus é fiel. Diga assim: um homem falha, as pessoas falham, mas diga assim: Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez. Deus é fiel para voltar atrás em uma decisão que Ele tomou, mas você se arrependeu. E Deus volta. Não que Deus se arrepende, mas Ele diz lá em Deuteronômio: olha, e eu te provei, e eu te humilhei, só para ver o que estava no teu coração, para ver se você realmente iria me adorar. Mas se acaso não se arrepender, também não voltarei eu na minha decisão. Porque o plano de Deus não é nos massacrar, o plano de Deus não é nos matar, o plano de Deus não é nos ver sofrer. O plano de Deus, irmão, é nos consertar, nos transformar e nos ver feliz. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então nós não servimos um Deus irado. Não servimos um Deus que, às vezes, quando a gente estamos
errando em alguma coisa, aí Deus vai me matar porque eu errei. Não! Isso é coisa de gente que não tem entendimento da palavra. Se a gente errar, se arrependa, peça perdão. Ele perdoa todos os nossos pecados. É que a gente às vezes quer endemonizar Deus. Fulano errou e agora Deus vai matar ele. Fulano está com câncer porque desviou, porque está isso, e é Deus que está fazendo isso. Para, irmão. Quem é nós para julgar o sofrimento do alheio, sem nós termos o entendimento do que ele está passando? Deus é fiel. Ele é reto. Ele é justo. E como disse aqui, irmãos, nós vamos falar sobre dois tipos de fidelidade: a fidelidade condicionada e a fidelidade incondicional. A fidelidade condicionada está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 34 e versículo 37. Que chamamos aqui de fidelidade condicionada. Na verdade, não é a verdadeira fidelidade. Quando eu condiciono alguém a ser fiel a mim. Olha, fulano, se você for fiel a mim, eu vou lhe dar um trocado. Se você for fiel a mim, eu vou fazer isso. Olha para ele, olha para ela e diga assim: Deus é fiel incondicionalmente. Tem um texto que diz assim, ó, mesmo que eu seja infiel, Deus continua sendo fiel. Porque às vezes a gente quer barganhar a fidelidade. É verdade? E a fidelidade condicionada, ela é pesada. É um jugo, é uma canga que coloca em nossos pescoços. Não é uma fidelidade verdadeira, é uma fidelidade meio que falsa. Eu condiciono alguém, eu condiciono uma pessoa a ser fiel a mim em barganha ou troca de alguma coisa. Em Atos aqui capítulo 4, vai falar sobre Ananias e Safira. Que eles tinham vendido uma propriedade. E os dois tinham combinado de dizer, olha, nós vamos falar que vendemos a propriedade por tanto. E vamos ofertar tanto. E aí eles foram até os pés dos apóstolos. Primeiro Ananias, o chefe da casa. E deposita a oferta. Só que o Espírito de Deus revelou a Pedro que aquela oferta ela era indigna. Era uma oferta que não era a certa. Por quê? Porque ele tinha vendido a propriedade por um preço mais alto e disse que era um preço menor. É como se faz no governo, né? A gente não quer pagar tanto imposto, a gente abaixa a questão da nota para poder pagar menos imposto. Porque o imposto aqui é caro que só. E eles disseram aqui nessa questão, olha, eu vendi as minhas terras, portanto, e aqui está a minha oferta, aqui está o meu dízimo. Só que eles não estavam mentindo para Pedro e nem os apóstolos. Ali estava o Espírito Santo de Deus e Pedro disse, olha, você não mentiu para mim, mas mentiu para o Espírito Santo. E aqueles dois varões que estão ali na porta vão te enterrar. Diz que ele suspirou e morreu. E em seguida, irmãos, vem a esposa de Ananias, Safira. E aí Pedro, já sabendo o que tinha acontecido, perguntou, vendeu a propriedade por tanto? E ela disse, sim senhor. Foi por tanto. Eu acho que eles estavam querendo economizar no dízimo, irmão. E aí quando ela fala que ela, portanto, ela disse aqueles dois varões que estão ali, enterrou o seu marido. E agora vai te enterrar também, porque você não mentiu a mim, mas mentiu para o Espírito Santo.
Uma fidelidade condicionada. Ela é pesada. E eles não queriam fazer isso aqui, porque queriam, como se diz, eles não tinham o cumprimento ou o dever de fazer, portanto. Era só falar a verdade. Eu vendi por tanto, mas vou dar tanto. Mas eles queriam mentir para ficar bem na fita, para ficar bem com Deus, diante dos olhos dos povos. E a gente não tem que ser fiel, porque as pessoas vão pensar mal de mim. Aí eu tenho que me mostrar ser uma pessoa fiel e confiável, porque senão eles vão pensar mal de... Então, o que eles fizeram aqui? Não, vamos falar que vendemos por tanto, para dar tanto, que a gente não quer dar o tanto que é verdadeiro. E se a gente dá menos do que o que a gente está ofertando, eles vão pensar o que da gente. Então eles estavam mais preocupados com o que os outros estavam pensando do que o que Deus estava pensando deles. A gente tem que ter cuidado com isso. Não importa o que as pessoas pensam de mim, não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa, irmãos. Seja fiel a Deus incondicionalmente. Não seja fiel porque eu tenho que ser fiel porque senão o pastor vai me ver. Eu tenho que ser fiel porque senão ciclano vai ver que eu estou dando uma vacilada. Não. Você tem que ser fiel porque você ama o Deus Todo-Poderoso. E faz parte do teu caráter, faz parte da tua vida, faz parte de você andar em fidelidade diante do Senhor. Não seja fiel porque as pessoas vão pensar alguma coisa ruim de você. Não, larga isso para lá. É melhor que seja você mesmo, do jeito que você é. Eu, quando estava me libertando, quando aceitei a Cristo como Salvador, eu ainda fumava e estava tentando me libertar do cigarro. Uma dificuldade. Aí eu aceitei Jesus, aquela coisa. E aí, tinha parado de fumar uns dias, depois voltei de novo. Aí de vez eu trabalhava na rodoviária. Aí vinha um crente. Aí eu colocava o cigarro assim, queimava isso aqui. Ou cutucava, engolia a fumaça para não soprar. Pai do Senhor, irmão, Senhor, engolia que chega a tossia. Por quê? Porque eu queria parecer uma pessoa liberta diante dos meus irmãos. Aí por fim ficou pesado para mim. Eu não vou mais para a igreja, não aguento mais. E aí um dia um pastor disse assim para mim, que passou lá: olha, quando eu te der a paz do Senhor, me dê a paz do Senhor de volta. Não é porque você está fumando, não é porque você está fazendo coisa errada, que você vai deixar de ser meu irmão. Aquilo entrou no meu coração porque ele não me condenou, mas ele me amou incondicionalmente. Aí eu voltei para a igreja. Então a nossa fidelidade, ela não tem que ser condicionada ao que os outros pensam, ao que os outros acham. A motivação da nossa fidelidade, ela não pode ser errada. Como disse, em busca de reconhecimento. Ganho tanto na propriedade, vou vender por tanto, porque vou dar tanto para as pessoas verem que eu estou fiel mesmo com Deus, que eu estou certo com Deus. Porque senão o que as pessoas vão dizer? Não, irmãos, esquece isso. Para com isso. Se for assim, não vale a pena. Vou ser fiel a fulano, porque senão fulano vai me bater, porque senão ele vai falar. Não, irmão, para com isso. É a motivação errada da fidelidade. Quem é fiel não precisa receber conhecimento das pessoas. Quem é fiel, ele não importa o que os outros pensam. Quem é fiel, importa só com o que Deus pensa de você. Segundo tipo de fidelidade, a incondicional. E eu tenho aqui a história de Esther. O povo estava sofrendo, armaram uma armadilha grande.
E era para matar todo o povo judeu. E aí, Mordecai, ele vai orar, ele vai falar com Esther. Esther fica meio que apreensiva quando recebeu a notícia, mas logo ela se posiciona. Ela se levanta como uma grande libertadora daquele povo que estava condenado à morte. E não foi porque foi obrigada, mas porque ela se sentiu na obrigação com ela mesma de fazer alguma coisa. Porque Deus havia colocado lá no palácio e havia um propósito, porque ela tinha ido para o palácio. Então, irmãos, se você subiu de cargo, se Deus te colocou aonde te colocou, tem um propósito nisso aí. Tem um propósito nisso aí, fique tranquilo. Você só tem que compreender qual é o propósito de Deus. Porque você está fazendo o que está fazendo, ou porque você está onde você está. Não adianta a gente achar que a gente ganhou a promoção ou está onde está pelo nosso mérito. Irmãos, eu nunca coloco o meu mérito diante de Deus. Sempre eu coloco Deus acima de tudo. Se eu estou chegando aonde estou chegando, se eu estou aonde eu estou, porque Deus me colocou neste lugar. Eu entendi o propósito. Eu prego, eu ensino, eu falo, eu digo, eu convido para a igreja. E Esther entendeu por que ela foi para o palácio. É porque ela tinha que salvar o povo. E ela faz o quê? Vamos fazer uns dias de jejum e orar? Ninguém vai comer, nem menino, nem animal, nem nada. Tapa a boca dos animais. Porque tem guerra, irmãos, que a gente não vence com a força do braço. Tem guerra que a gente não vence com discussão. Tem guerra que a gente não vence com palavra. Tem guerra que a gente vence com oração e com jejum. E eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas eu quero te convidar aqui nesta noite para fazer oração, para fazer jejum, porque essa guerra, essa casta, ela só vai cair por terra quando você levantar diante de Deus esse propósito. Então, a fidelidade aqui de Esther era incondicional. Independentemente se Deus ia abençoar ou não, se Deus ia escutar ou não. Eu não sou fiel a Deus só porque Ele está me abençoando ou sendo bonzinho comigo. Porque eu já passei por provação, já passei por dificuldade, já passei por adversidade. Mas eu continuo sendo fiel a Deus. Deus me dando ou Deus não me dando, eu sou fiel a Ele. Deus fazendo ou não fazendo, eu sou fiel a Ele. Deus curando ou não curando, eu continuo sendo fiel ao meu Deus. Porque a minha fidelidade não é condicionada por aquilo que Deus possa fazer na minha vida ou na minha casa. Mas a minha fidelidade é incondicional daquilo que Ele possa fazer. E quando Deus vê isso em mim, quando Deus vê isso em você, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Reconheça o propósito. O porquê você está na posição que você está. O porquê você está fazendo o que está fazendo. O porquê você está vivendo o que está vivendo. Porque tem um propósito nesse negócio aí. Quando você reconhecer o propósito, então, dependa tão somente do seu Deus. Acredite, irmãos, que a sua guerra você não vence com a força do braço. Que essa guerra que você está enfrentando, você vai vencer é no mundo espiritual. A gente não consegue matar capeta com tiro, nem com faca, nem com tijolada. O inimigo cai por terra é quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos. É quando nós jejuamos e quando nós nos derramamos na presença do Senhor. Então, no momento em que Esther viu a sua impotência diante da situação, logo colocou a dependência dessa situação nas mãos do Senhor. Irmãos, quando você se sentir impotente diante de qualquer situação e falar assim, eu não consigo mais, Deus fugiu do meu controle, põe diante de Deus. Porque o que você não dá conta,
Deus vai resolver. O que você não pode, Deus pode. O que você não faz, Deus faz. Fidelidade é algo muito pessoal. É uma decisão que precisamos tomar de sermos fiéis, incondicionalmente. Só você sabe se realmente é fiel. Além disso, a sua fidelidade mostra nas pequenas coisas. Pois quem é fiel no pouco, no muito Deus o colocará. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você orasse ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai estender as mãos em direção ao seu lar. Não é para cá. Se você vai para lá, vai para lá. Mais ou menos aí no rumo. Como diz os nordestinos, arriba a mão. Mão alta, mãos ao alto, mãos ao alto.